Boa tarde, amigos. Eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária à frente da Oásis Cultural e autora do curso O Escritor no Século XXI, Como Escrever, Publicar, Divulgar e Vender Seus Livros, que você encontra em www.comoserescritor.com.br. No último fim de semana de abril, 27 e 28, eu fui a Poços de Caldas, Minas Gerais, a convite da Gisele Correia Ferreira, para participar da 14ª Festa Literária de Poços de Caldas. A Gisele já tinha dito várias vezes, vem conhecer, mas dessa vez eu fui convidada oficialmente. Isso significa que eu tive 3 atividades no evento e correram muito bem, eu vou contar um pouquinho para vocês. Primeiro, Poços de Caldas é um bocado longe, fica a 4 horas de São Paulo, a 10 horas do Rio de Janeiro, se você for de ônibus, e a 2 horas e meia de Campinas. E foi esse caminho que eu fiz. Rio de Janeiro, aeroporto de Viracopos, e lá um carro da Flipostos foi buscar a mim e ao editor Júlio Silveira, dono das editoras Motor e Ima Editorial. Nessa conversa até Poços de Caldas, o Júlio foi me contando a experiência dele de morar em Portugal. Ele se mudou para lá com os filhos e ele está empreendendo lá. Está adorando, falou que tem várias ajudas do governo para o negócio do livro, então é um bom lugar para tentar uma nova carreira, uma nova etapa, que é o que ele está fazendo. Chegando em Poços de Caldas, nós fomos recebidos lá no receptivo da Flipostos, ganhamos 1 quilo de café de presente e eu logo encontrei 2 autores homenageados, que eram o Jorge Schwartz, professor e crítico literário, e a autora Kátia Gerlach, uma escritora brasileira que é casada com um americano, tem 2 filhos e mora em Nova York. A Kátia é uma amiga querida e ela participa de grupos de leitura em uma livraria em Nova York que leem autores latino-americanos. E a Kátia é a nossa batalhadora lá para o pessoal ler escritores de língua portuguesa, porque, como eu já disse aqui, o mundo hispânico é infinitamente maior que o mundo luso, né, das línguas lusitanas, da língua portuguesa. Então a Kátia conta que ela participa das rodas de leitura e entre, sei lá, uma série de autores hispânicos, ela briga para que sejam lidos os de língua portuguesa, ou seja, de Angola, Moçambique, Portugal e Brasil. Minha primeira atividade na Festa Literária de Poços de Caldas foi o curso Como Produzir uma Noite de Autógrafos Inesquecível. E ele aconteceu numa biblioteca que ficava perto da Feira do Livro, não era um lugar de muito fácil acesso, mas apareceram lá umas 8 ou 10 pessoas, não apenas de Poços de Caldas, mas de cidades nos arredores. Tinha escritores de literatura infantil juvenil, tinha professores, tinha um autor de crônicas em um jornal de Passos que tem um livro chamado A Linguagem da Felicidade, gostei muito de conhecê-lo, Anderson. Enfim, foi uma conversa muito agradável com a presença da Cristiane de Murvi, que já foi e ainda é cliente da Oásis. Ela também foi lá pessoalmente, foi a primeira vez que eu a vi frente a frente, foi muito bom conhecê-la. Em seguida, teve a mediação da mesa Retratos da Elite Brasileira na Literatura, com o escritor André Nigri, que também já foi cliente da Oásis. E, para minha surpresa, já era um pouco tarde, assim, a noite já tinha caído, esse lugar não era bem dentro da feira, era assim, não era de muito fácil acesso, não era muito fácil de achar, e ainda apareceram assim umas 11 pessoas para ouvir o André. Foi uma conversa super produtiva, eu fiquei impressionada, não apenas com a quantidade de público, porque quem trabalha com eventos literários sabe como é difícil atrair gente para esses eventos, né? E eu fiquei muito bem impressionada também com a qualidade das perguntas, pessoas muito bem preparadas, cultas, leitores de literatura, então estão de parabéns aí no interior de Minas. No dia seguinte, a mesa foi sobre o futuro do livro no Brasil. Essa mesa foi muito bacana, foi considerada uma mesa técnica pelo evento e teve as participações do Júlio Silveira, do José Pinho, que é o realizador do Festival Literário de Óbidos, em Portugal, que é uma espécie de flip portuguesa. Ele também é dono de 3 grandes livrarias em Lisboa.
também do Pedro Almeida, que é editor da Faro, e do Luiz Antônio Torelli, que já foi presidente da Câmara Brasileira do Livro em 2 gestões e agora ele é editor, né? Então, o José Pinho começou falando da sua experiência de ser dono dessas 3 livrarias. Uma delas se chama Ler Devagar, é uma livraria charmosíssima que quando eu estive em Lisboa eu não pude conhecer porque ela estava fechada, ela tinha perdido a sua sede, que era num prédio antigo e o dono do prédio resolveu pedir o prédio de volta para vender. Então ele contou que agora a livraria está instalada numa antiga gráfica que fica num bairro um pouco afastado, era um bairro que estava meio abandonado, não tinha muito fluxo de pessoas e ele não tirou as máquinas da gráfica, então ele fez a livraria ao redor das máquinas e todas as antigas mesas, cadeiras, estantes dessa gráfica foram recicladas e são as estantes da livraria hoje. Bem, o Júlio, que agora mora em Portugal, o Júlio Silveira, falou que o lugar é maravilhoso e que renovou esse bairro e às vezes a livraria fica tão cheia que fica difícil andar lá dentro. E o José Pinho contou que não é apenas uma livraria, é também uma biblioteca e um centro cultural. Tudo isso antes de ser um bar. Tem até um café na livraria, mas ele falou que é mais uma biblioteca e um centro cultural, porque tem peças teatrais, tem apresentações musicais e as pessoas podem ir para lá e ficar lá lendo o dia inteiro se quiserem, sem necessariamente ter que comprar o livro, né? Então, esse é o conceito da Ler Devagar. Ele tem ainda La Librairie Française e Ferrand, que são outras 2 livrarias muito tradicionais, e ele conta que o conceito de livraria dele também é diferente. Em vez de se preocupar em ter lançamentos nas bancadas, ele trabalha mais com livros de fundos de catálogo. Ele disse assim, então, aqueles livros que a livraria recolhe para mandar de volta para as editoras porque não foram vendidos, são esses os livros que eu tenho nas minhas bancadas. Lá as pessoas encontram tudo o que elas querem. Eu achei sensacional e, enfim, parabéns aí pro José Pinho por esse trabalho maravilhoso que ele faz em Portugal. Além da Festa Literária de Óbidos, que todo mundo falou também que é top. Depois eu falo um pouquinho mais dela. O Júlio Silveira falou da experiência de trabalhar com livros e autores independentes em Portugal. Né? Quem são esses autores? São autores iniciantes, como aqui no Brasil, mas ele falou que o autor, para ele, precisa ser bom de divulgação, de rede social. Ele precisa trabalhar pela divulgação desses livros, igualzinho aqui no Brasil, né? Então ele agora está voltando suas lentes lá para Lisboa e espero que ele consiga muitos autores por lá. O Pedro Almeida, que é editor da Faro, ele contou que ele agora está investindo em autoras italianas, em grandes histórias de mulheres que se passam na Itália. Ou seja, Helena Ferrante, se algum de vocês já leu, com certeza ficou encantado, né? A Amiga Genial, essa série cativou leitores do mundo inteiro. Eu não li, mas quem lê o primeiro livro diz que não consegue parar até o último. São 4 livros e bem grossos, né? Então abriu-se um filão e as apostas da Faro agora são escritoras italianas que contam grandes histórias femininas. E achei bem bacana essa ideia do Pedro. Ele estava lá com 2 autores da Faro já publicados, de fantasia e terror. E ele fez também uma estratégia muito interessante. Ele foi há um mês atrás com esses autores, não sei se ele foi junto, mas os autores foram, fazer contatos nas escolas de Poços de Caldas, oferecer livros aos professores e aos alunos, para que esses jovens já lessem os livros e agora, lá na Flipossos, atrair mais pessoas para os bate-papos, né? Então, o bate-papo aconteceu nesta segunda-feira, foi ontem, eu não sei como é que foi, que eu já tinha voltado, mas eu tenho certeza que, havendo esse trabalho prévio de oferecimento dos livros, de leitura por parte da comunidade local, eu tenho certeza que deve ter tido um bom público lá no evento dos autores da Faro. O Luiz Antônio Torelli, ele é editor agora da Trilha Educacional, mas ele falou muito do mercado do livro, né? Essa pessoa, o Luiz Antônio, ele está
há mais de 20 anos trabalhando no mercado editorial. Ele é oriundo da área comercial, então ele é uma verdadeira enciclopédia viva de tudo que aconteceu. Ele falou, por exemplo, que ele é contra o sistema de desconto nos livros. Então, assim, um livro é lançado hoje por R$50, amanhã ele já está no site de uma livraria custando R$35. Isso é ruim. Ele falou, nenhum outro artigo sofre esses descontos. Se você lança um sapato, uma bolsa, esse sapato e essa bolsa não estão valendo muito menos no dia seguinte ou na semana seguinte. Ele também falou que a consignação, que é a maneira como as livrarias atuam já há bastante tempo, e é uma maneira que foi criada lá atrás, no momento de crise, em que ninguém estava podendo comprar nada. Então inventou-se a consignação, que é oferecer livros que são vendidos e depois da venda o valor retorna à editora, né? Ele criticou esse modelo, né? Agora com a recuperação judicial da Cultura e da Saraiva, livros que foram vendidos, o dinheiro ganho nunca vai voltar para as editoras, né? Isso é um dos motivos da crise das editoras, que se você assistem os vídeos aqui, vocês sabem do que se trata. E ele falou que ele esperava que nesse momento agora, que esse modelo mudasse, que acabassem com a consignação e as livrarias voltassem a comprar livros das editoras para corrigir os problemas. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo, então vamos ver os próximos capítulos. Gente, além disso eu passei por Poços de Caldas, é uma cidade linda, limpa, plena de água, e vocês sabem que onde tem água tem vida, né? A cidade está assentada na cratera de um vulcão extinto, então tem algumas fontes de água mineral que a água sai quente, pelando da bica, é muito interessante. Tem outras águas sulfurosas que quando você molha a mão, parece que ela tem um óleo. Tem uma termas maravilhosa, antiga, belíssimo cenário para um filme, em que você pode pagar um valor e tomar banho nessas águas maravilhosas, né? Eles oferecem também massagens e banhos de argila, muito interessante. Tem praças lindíssimas, né? Eu passei uma manhã linda de domingo passeando em meio à natureza, vendo borboletas, vendo pássaros. Mas o que valeu mesmo foram os encontros, né, proporcionados pela Gisele Correia Ferreira com a sua festa literária de Poços de Caldas. Esses encontros, esse network que a gente faz dos eventos literários tem imenso valor. É daí que surgem 1000 outras oportunidades. Então eu digo para vocês, vale a pena se programar para ir a Flipossos, se não agora, porque a feira vai até o fim de semana que vem, no ano que vem. Vale muito a pena, planejem-se e vão. Obrigada!